Conversei com o Tenente Coronel, falando um pouquinho sobre uma notícia muito boa que eu quero compartilhar com você que está em casa. Olha só que legal, né? A redução no índice de furtos e roubos da nossa região. Que notícia boa, né? Quer dizer, diminuiu o índice de furtos e roubos na nossa região. Fui conversar com o Tenente Coronel, comandante aqui de vários batalhões, do batalhão, aliás, que pertence aí ao 10º Batalhão, responsável por muitas companhias da Polícia Militar. Fui conversar com ele na tarde de hoje para saber certinho como é que foi embasado esse índice, né? E por que reduziu, que é muito interessante. O que será? O que houve para reduzir o índice de furtos e roubos na região de Piracicaba? Vai lá! Nós estamos aqui com o coronel responsável aqui pelo batalhão, aqui da nossa região, justamente trazendo uma notícia muito boa. A questão dos roubos e furtos diminuíram aqui na nossa região. Vou conversar com o coronel, ele vai explicar um pouco melhor. Bom, coronel, é uma informação muito boa chegando para a população. Claro que isso não inibe a ação de todos nós, né, de tomar cuidado, de ficar sempre atento, mas a gente tem uma informação boa, quer dizer que diminuiu o índice de furto e de roubo aqui na nossa região. Boa tarde. Boa tarde. Ontem a Secretaria de Segurança Pública divulgou os dados oficiais, né, com relação a alguns indicadores que ela monitora dia a dia, mês a mês, né, e ele é divulgado em site oficial, lá no ssp.sp.gov.br, e a gente observou a diminuição ainda maior dos crimes violentos na nossa região. Então, nós tivemos aí a diminuição dos delitos de roubo, onde tem aquela violência, onde a gente combate, né, tenta evitar, porque realmente gera um trauma muito grande. Nos roubos de veículo também nós tivemos uma diminuição. Os furtos tiveram uma ligeira variação por conta da questão, principalmente daqueles que ocorrem visando materiais ferrosos, o fio de cobre, a tampa de bueiro, e, enfim, e a gente percebeu essa variação nesse contexto. Mas, de uma maneira geral, as cidades, a nossa região, em termos de números, de estatísticos, a gente conseguiu diminuir ainda mais do que o segundo semestre de 2020. Os nossos números caíram bastante com relação a esses principais indicadores. Essa demanda, né, que a gente tem aí das ações, são dois pontos que eu quero destacar, né, Coronel? Primeiro, toda a logística, né, de patrulhamento, que o cidadão que está em casa tem que entender isso, que o patrulhamento ele inibe o crime, e essa é um dos pilares da Polícia Militar, estar presente com a sociedade para inibir o crime e combater o crime também. E a segunda é os olhos da sociedade, que também fazem a segurança pública, né? É contar com o 90, contar com o patrulhamento, dar a informação, tudo isso contribui para o índice cair. Perfeito, nós temos alguns programas de prevenção, né? Vou te dar 2 exemplos, mas que também diz respeito. Então, um é o Vizinhança Solidária, que é um programa que a Polícia Militar tem, que ela desenvolve determinados bairros, determinadas regiões da cidade e envolve a comunidade, porque a polícia não está ali todo momento, mas o cidadão que mora ali está. Então, ele sabe quem mora, aquele carro, se é do bairro, se não é, aquela pessoa, se é do bairro, se não é. E ela nos apoiando, a gente consegue resultados maravilhosos. Isso é uma questão. E a gente trabalha também, pode parecer que não tem paralelo, mas tem, que é o nosso PROERD, né? Nós estamos voltando com o nosso PROERD, conscientizando as crianças com relação à violência, a ficar de olho em um detalhe ou outro, né? Que também é uma fonte de entrada de informações de um trabalho preventivo. Questão da droga, né? Que infelizmente ela assola a nossa sociedade como um todo, e isso facilita muito o nosso trabalho. E também alguns fatores que nos ajudaram nesse momento. Além do patrulhamento orientado ao problema, a gente faz o estudo de cada caso, direciona o policiamento. É aquilo que a gente fala que está relacionado à participação, como a gente falou, muito efetiva do próprio policiamento, A questão que a gente fala da pandemia, então os eventos que reuniam mais pessoas, que traziam mais veículos para as vias, que concentravam esse grupo, eles diminuíram por conta da pandemia. Então, esse também é um fenômeno a se considerar. E a tecnologia também. Nós temos câmeras inteligentes instaladas em alguns pontos das rodovias, em alguns pontos de alguns municípios, que nos ajudam bastante. E ajuda por quê? Porque o marginal, muitas das vezes, ele não fica sem resposta. Ele é localizado, ele é buscado pela polícia, ou militar ou civil, e ele é levado à justiça. Então, isso também nos traz resultado positivo.
Ótimo. Então, uma boa notícia, né? O coronel nos traz aqui, que é a diminuição do índice, né? Isso a gente é algo para se comemorar, né? Diante de tanta coisa que acontece, né, coronel? A pandemia, tudo isso, mas algo para se comemorar é o índice caindo de furtos e de roubos. E o outro ponto essencial, coronel, para a gente finalizar, é realmente contar com a Polícia Militar, né? O cidadão de bem, as famílias, contarem com a Polícia Militar, usar o 90, dar informação e sempre aos olhos também da segurança contribuindo, né? Tem que existir uma relação de confiança, não de medo, não de temor. Uma relação de confiança é onde as informações são trocadas, onde o trabalho é realizado. A gente fala muito de medidas primárias de segurança, então uma rua bem iluminada, uma árvore podada, um dispositivo de alarme para quem puder dispor dessa condição e o contato com o policial. E também outro detalhe muito importante é não subnotificar a ocorrência. O que é não subnotificar? Aconteceu lá, furtaram o meu sítio, eu não vou registrar porque não vai acontecer nada. Acontece porque o nosso policiamento ele é orientado. Então a gente pega as estatísticas oficiais e plota no mapa onde está acontecendo as coisas. E às vezes não é notificado, o que acontece? Essa região está tranquila. A gente acaba partindo por uma que está um pouquinho mais crítico. Então esse contato nosso tem que ser direto. E eu peço para vocês que acreditem no nosso trabalho, né? Nos dê condição de estar demonstrando isso para vocês e nos tenham como uma profissão, mais que uma profissão, né? Que tenham amigos à disposição de vocês para atendê-los. Parabéns aí, grande ação, né, da Polícia Militar, resultando aí no índice, né, que diminuiu. O coronel, ele envolveu aí, né, toda a questão, né, onde tem a ação da Polícia Militar, com toda certeza diminui, onde tem, né, o olhar da população, isso também diminui. Parabéns ao comando, parabéns ao coronel, aí em destaque para você. Muito obrigado pela entrevista ao coronel Bergamasco, comandante aí do batalhão aqui da nossa região, responsável aí pelas companhias nas cidades, aqui em Piracicaba também, das companhias da Polícia Militar. Índice positivo e a gente compartilha com você que está em casa. Ainda bem, né? Mas vamos continuar no alerta, né? Como falou o coronel. Sempre de olho, se puder pôr alarme, pôr uma grade, vi um carro estranho, liga o 90, tem um veículo passando aqui, que não é de morador, já passou 3, 4 vezes, tudo isso ajuda bastante o trabalho da Polícia Militar.